Quem quiser alcançar um objetivo distante, tem que dar muitos passos curtos. Olá! Nessa aula iremos ver o controle e suas principais características. De todas as funções administrativas, o controle tem surgido como uma das mais importantes dentro da administração enquanto ciência. O controle vislumbra uma análise e uma verificação de todas as atividades que foram planejadas. Vejamos uma situação real, passível de administração. Controle. Após todo o processo de direção ter deliberado quais as ações que devem ser realizadas e quais as pessoas que as devem realizar, todas as tarefas foram distribuídas e o trabalho dentro da fábrica de doce começa a funcionar. O administrador desta fábrica passa a acompanhar tudo o que acontece diariamente. Ele vai verificar se tudo está correndo de acordo com aquilo que ele havia planejado. Ele irá observar as falhas e possivelmente todos os acertos, sabendo que pode inclusive ser melhorado dentro do processo. Quando todas essas atividades estão sendo desenvolvidas, é porque a última função administrativa está acontecendo e chama-se controlar. Essa função consiste em assegurar se tudo ocorre de acordo com o planejado. Este é um dos principais conceitos de controle, essa verificação, essa checagem entre o que foi realizado e o que de fato foi planejado. Nesses termos, o controle pode ser definido como praticamente uma fiscalização, onde se busca observar se todos aqueles objetivos que haviam sido propostos estão de fato sendo atingidos. O controle é o norteador do administrador. Mas o que acontece após a realização do controle? A bem da verdade, muitas falhas e muitos erros podem ser detectados e, portanto, é imprescindível poder traçar novos e outros planos, criar inclusive novas metas com a finalidade explícita de corrigir aquelas falhas cometidas. Neste exato ponto, o administrador retorna à primeira fase administrativa, que dessa vez será batizada de replanejamento. Com o intuito de diminuir as falhas e os erros, todo o ciclo anterior se repete, uma vez que com o replanejamento em mãos, é também necessário realizar a reorganização e desenvolver novamente uma forma de direção e de controle. Tudo isso de acordo com os novos planos estabelecidos. É justamente dessa maneira que vai ocorrendo o trabalho do administrador. A elaboração de planejamentos, a organização, a direção, o controle, o replanejamento, a reorganização até atingir o objetivo. A cada final de um ciclo administrativo, novas ações vão surgindo e se desenvolvendo. Novos objetivos, novas metas vão aparecendo conforme o desenvolvimento de todas as atividades. E todas estas precisam ser alcançadas, atendidas. Não há sequer nenhum momento em que o administrador pode deixar um objetivo de lado. E, portanto, não há sequer nenhum momento em que o administrador deve abrir mão do seu controle. Sempre procurando seguir uma sequência de funções, planejar, organizar, dirigir e controlar, o gestor vai desenvolvendo aquilo que chama-se organização, ou seja, empresa. Esta empresa, portanto, poderá ficar mais ou menos competitiva, dependendo da garra e da vontade em desenvolver essas funções administrativas. O sucesso de qualquer tipo de empresa irá depender de um sem número de fatores internos e de fatores externos. No que diz respeito aos fatores internos, podemos citar a quantidade de produção alcançada, a qualidade dos produtos ofertados, a comercialização,
o formato de atendimento, etc. No que diz respeito aos fatores externos, podemos citar a concorrência, a existência de preços competitivos, as demandas de mercado, a quantidade de fornecedores, o perfil do cliente, etc. Vejamos agora o que alguns autores têm a nos dizer a respeito da função controle. Consiste em verificar se tudo ocorreu de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios estabelecidos. Tem por objetivo assinalar as faltas e erros a fim de que se possa corrigi-los e evitar sua repetição. O que este primeiro autor tem a nos dizer é que a função controle representa inequivocamente todo o processo administrativo. Henri Fayol pode ser denominado como um dos pais da administração moderna. Ele, inclusive, é que estabelece o controle como sendo uma função gerencial de grande importância. Antes de Fayol, o controle significava uma fiscalização de todo o processo produtivo, e somente do processo produtivo. O controle era a função de um capataz, era a função de um fiscalizador, e não a função de um gerente. A partir do momento que ele chama a atenção para a função controle como um item gerencial, ele estabelece critérios e métodos para o exercício dessa atividade. Vejamos agora uma segunda definição do que seria o controle gerencial. Medir e corrigir o desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos da organização e os planos estabelecidos para alcançá-los sejam realizados. Enfim, verificar resultados ou medir eficiência. A contribuição desses autores reitera o princípio dito por Fayol. O controle é uma segurança, é um norte de todos os administradores. É através do controle que todo o objetivo organizacional pode ser melhorado. Assegura-se a eficiência dos planos e assegura-se, portanto, o exercício de fato de que existe alguém na direção desta empresa. Vejamos agora a terceira e última contribuição a respeito da definição de controle. Série de ordens e instruções que fluem num sentido e a série de informações e comentários que se move em sentido contrário. Richard Shell nos traz uma contribuição complementar a respeito do que seria o controle. Esta contribuição é explícita através das normas e dos regulamentos ligados à função controle. A existência de normas e regulamentos que asseguram o controle, de fato significa que o controle pode ser exercido antes mesmo que qualquer atividade aconteça. Se não vejamos uma representação gráfica de todo o processo de controle. Neste quadro, podemos perceber que assim que o controle começa, é necessário que exista algum tipo de medição do desempenho da tarefa a ser desenvolvida. Qualquer tarefa administrativa que se preze deve ter algum critério de medição de seu desempenho. Uma vez aferido o seu desempenho, há uma comparação entre aquilo que aconteceu com a meta pré-estabelecida. Caso este desempenho esteja abaixo do esperado pela meta, faça uma comparação e retorna-se a um planejamento corrigindo as falhas, a fim de que esse desempenho agora possa ser medido através de outro critério. Há também a possibilidade que o desempenho seja igual ou supere a meta pré-estabelecida. Portanto, novamente, subsidia-se essa atividade com novos critérios de aferição e novamente faça uma medição de desempenho com um critério mais elevado de metas. Seja pelo lado da superação ou seja pelo lado da correção, o controle funciona como grande balizador da atividade gerencial. É ele que consegue apresentar ao gestor onde pode estar o erro. É ele que consegue apresentar para o gestor aonde reside a sua fonte de eficiência. Tanto por um lado quanto pelo outro, o controle é necessário para o exercício da atividade gerencial. E, para tanto, todos os gerentes precisam conhecer os princípios da função controle. O primeiro princípio é o da garantia do objetivo.
É o controle que consegue apresentar ao gestor, de fato, qual é o caminho certo para atingir o alvo. É através do controle que consegue-se detectar quais são os erros do processo. Já nesse ponto, chegamos ao segundo princípio, que é o da eficácia, ou seja, o controle é capaz de acusar todos os desvios com exatidão. Ele mostra para o gestor onde se errou, o quanto errou e até que ponto este erro possui causas primárias, secundárias e até mesmo terciárias. Já o terceiro princípio é o da ação corretiva. A função controle é a única que consegue mostrar para o gestor um formato de corrigir aquilo que estava errado. É a única que, de fato, mostra que o erro é possível de solução. O quarto princípio é o da economia. Uma vez que o controle detectou um erro em um determinado processo e corrigiu esse erro, tudo indica que esse processo ocorrerá novamente e não acontecerá o erro. Portanto, em termos de escala, todo este erro foi minimizado em termos de desperdício e não acontecerá novamente, economizando tempo, energia e finanças do administrador. O quinto princípio é o do ponto estratégico, ou seja, da atenção às prioridades. Uma vez que o controle mostra que em determinado processo existem algumas fases que acontecem grande parte dos erros, estatisticamente elabora-se um quadro e neste quadro minimizam-se as hipóteses que podem fazer com que esse erro aconteça novamente. Portanto, a prioridade é estratégica dentro do controle. Ele consegue apontar onde está a maior parte dos erros ou como esses erros estão dispersados dentro de todo o processo. E consegue criar planos primários, secundários e terciários para a eliminação de todos esses erros. Um outro princípio é o das apurações imediatas, que ocorrem em tempo hábil. O controle aliado à tecnologia consegue mostrar simultaneamente ao gestor onde está a falha e proporciona a este um método rápido e conciso para corrigi-la. O outro princípio é o da autonomia, ou seja, para a detecção de erros não deve haver subordinação ao avaliado. Todas as pessoas são passíveis de erros, todos os processos podem acontecer erro e, portanto, todas as pessoas devem ser capazes de detectar e saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Há também o princípio da complementação das operações e contraposições de interesses, ou seja, o princípio de autocontrole. Todas as pessoas devem saber quais são as tarefas a ser realizadas dentro de uma empresa. Todas as pessoas devem entender como, de fato, elas contribuem para a consecução dessas tarefas. E, portanto, todas as pessoas devem ser passíveis de autocontrole. Todas elas devem saber qual ponto que são fracas e qual ponto que elas precisam melhorar. Outro princípio é o da confiança, ou seja, confiar na veracidade do controle. Qualquer método de controle que se preze precisa ser confiável, precisa mostrar que baseia-se em dados reais, execuíveis, para que, de fato, alguém possa tomar uma decisão sobre o erro tratado. Um outro princípio é o da imparcialidade, ou seja, o controle baseia-se em fatos concretos, ele não se baseia em suposições ou em hipóteses. E, para tanto, as pessoas devem saber que, se aquele fato existe, todos devem tomar uma decisão racional e não emotiva. Há também o princípio da não ingerência da direção, ou seja, o princípio da abstenção do ato de corrigir. Se todas as pessoas são passíveis de erros, todas as pessoas também são passíveis de correção. Ninguém deve se abster de corrigir. Ninguém deve se abster de opinar sobre um determinado método ou uma certa forma de melhorar determinado processo ou de ampliar determinada atividade. A correção é uma atitude humana, tal como o erro é uma atitude humana. Um outro princípio é o da revisão. O controle é cíclico, ele não pode parar de ser feito. Uma vez que aquele processo começa a ser realizado, ele deve ser realizado sempre. E talvez seja justamente aí que residiu uma das maiores fontes de controle da atualidade.
o modelo japonês de gestão. Independentemente de existirem modelos orientais ou ocidentais de controle de gestão, o que vamos verificar é que todas as empresas precisam exercitar esse tipo de função. E, para tanto, elas precisam de técnicas. Há as técnicas de controle. Para que essas técnicas possam existir em qualquer tipo de empresa, é preciso que ela estabeleça uma adequada rede de informações que forneça os dados requeridos para a mensuração de todo o processo. É necessário também que essa empresa consiga definir os padrões de referência para uma melhor avaliação do seu desempenho. Ou seja, é preciso que as empresas criem indicadores levando em consideração a atividade, o negócio que elas estão desenvolvendo. Dito dessa maneira, o que vamos perceber é que as empresas precisam exercer o controle e, para tanto, existem vários tipos de controle existentes. O primeiro deles é o controle quanto à finalidade, ou seja, é a apuração da legalidade dos atos de gestão. Em linhas gerais, é a verificação da fidelidade funcional dos agentes de administração, ou mesmo a aferição do desempenho pelo cumprimento dos programas de trabalho. São os resultados a posteriori. É a definição mais generalista de controle. Toda empresa que se preze desenvolve atividades que devem ser passíveis de medição. E toda empresa, portanto, deve possuir indicadores que apontam se esta medição está além ou aquém do seu desempenho. O segundo tipo de controle é aquele quanto à oportunidade, que ainda pode ser subdividido em prévio, concomitante ou posterior. Uma vez que o processo ainda não começou, tudo indica que qualquer erro vislumbrado terá o caráter de oportunidade prévia. Uma vez que o processo está em andamento, é a oportunidade concomitante. E uma vez que o processo já acabou, foi uma oportunidade posterior, pois agora cabe-lhe somente avaliar e corrigir o erro detectado. O terceiro tipo de controle é o quanto à localização, e este se subdivide entre interno e externo. É bem verdade que todos os controles internos são responsabilidade completa da empresa. Porém, ainda podem existir algumas formas de controle externo, que ora facilitam, ora dificultam a ação empresarial. Em alguns momentos, o controle externo consegue detectar erros que a empresa tem cometido, seja para com o seu mercado, seja para com o seu concorrente. É nesse momento que o Estado entra, mostrando de fato o seu olhar controlador. Contudo, às vezes o próprio cliente pode mostrar para a empresa que a qualidade do produto não está sendo bem feita ou que através de uma pesquisa o atendimento não foi bem realizado. Este seria o controle externo, que aponta para a empresa onde há um erro e, portanto, faz com que ela possa corrigi-lo. O quarto tipo de controle é o da produção, e este baseia-se na quantidade, na qualidade e nos custos. Podemos afirmar com certeza que este foi o primeiro tipo de controle existente dentro da ciência da administração, pois debruçava-se sobre as fábricas e conseguia verificar se a quantidade e a qualidade dos produtos produzidos num determinado dia obedecia a uma ordem crescente de redução de custos. Esse tipo de controle foi o mais desenvolvido nos Estados Unidos no final do século retrasado e início do século passado, e possibilitou, inclusive, que os Estados Unidos se tornasse a potência automobilística que é hoje. Um quinto tipo de controle é o controle de vendas, e este baseia-se na quantidade e nos custos. Podemos afirmar que o valor apurado no faturamento em relação a todos os custos de produção e todos os custos relativos ao esforço de vendas proporciona uma variação que, quanto maior, melhor para o administrador, e quanto menor, pior para o administrador. O sexto e último controle é o controle administrativo, e este é realizado de modo qualitativo, quantitativo e econômico, ou seja, através da contabilização dos custos. O controle administrativo vislumbra saber
e discernir quais são as despesas operacionais, as despesas não operacionais, os custos de produção e os custos de manutenção de toda a máquina administrativa. Consegue inclusive mostrar para todos os gestores onde o dinheiro pode estar indo embora ou onde o dinheiro pode estar entrando mais. É bem verdade que vários outros métodos e vários outros tipos de controle podem ser desenvolvidos pelos gestores. Isso vai depender de cada tipo de empresa, de cada negócio e de cada atividade gerencial que está sendo desenvolvida. O que não podemos deixar de pensar é que todo tipo de negócio, toda empresa, precisa de ter algum tipo de controle, algum modelo de controle, para que mostre ao administrador onde está o seu maior desperdício ou onde está a sua potencialidade. É através do controle que consegue se verificar quais são os itens que devem ser eliminados e quais são os itens que devem ser potencializados. Veremos agora, no nosso quadro de grandes administradores, a contribuição de Roberto Marinho, uma figura que contribuiu significativamente para o controle em todas as áreas. O jornalista Roberto Marinho nasceu em 1904, no Rio de Janeiro. Seu pai, Irineu Marinho, morreu 21 dias após fundar o jornal O Globo. Marinho herdou o jornal e as muitas dívidas deixadas pelo pai. Para adquirir experiência na área de comunicação, foi copydesk, redator-chefe e secretário de O Globo. Em 1931, assumiu a direção do jornal. Sua gestão foi marcada pela ousadia. Modernizou o jornal e, em 1944, inaugurou a Rádio Globo. Em 1965, inaugurou a TV Globo, dando início à formação do conglomerado de veículos de comunicação que ficou conhecido como Organizações Globo. A Roberto Marinho foi atribuída a capacidade de eleger presidentes e indicar ministros da Fazenda. Em 1993, tomou posse como membro da Academia Brasileira de Letras. Pouco antes de sua morte, aos 98 anos, em 2003, seu patrimônio pessoal foi avaliado em mais de US$1 bilhão. E o faturamento anual das organizações Globo girava em 5,7 bilhões de dólares. A contribuição de Roberto Marinho para a televisão brasileira já é bem conhecida. Contudo, a sua contribuição para o momento empresarial brasileiro também é extremamente significativa. Desde a época em que era proprietário somente do jornal O Globo, sabe-se que o Roberto Marinho já desenvolvia um método de colher a quantidade de jornais que era vendida na cidade do Rio de Janeiro e fazer uma comparação entre a quantidade de seus jornais e a quantidade dos jornais de concorrente. Dito dessa maneira, ele exercia alguma forma de controle, um controle externo, e com isso saberia quanto deveria produzir e quanto deveria aumentar a sua produção. Independente do método utilizado para aferir, para verificar se o desempenho da empresa está correndo como havia sido planejado, o que devemos saber é que o controle, de fato, é uma das funções primordiais da administração. O Japão, depois da Segunda Grande Guerra, conseguiu chegar no espetacular ponto de um dos maiores produtores do mundo através da função controle. Ele desenvolveu métodos e técnicas onde o controle de toda a produção conseguia apontar rapidamente quais eram os erros e rapidamente todos os gestores paravam as suas atividades para corrigir os erros. Foi dessa forma que todo o controle de qualidade espalhou-se pelo mundo. E todas as empresas, todos os produtores, os fornecedores e os clientes começam a falar que a qualidade só pode ser conhecida através da certificação de seu controle. A produção, a oferta e o consumo de bens e serviços está intimamente hoje ligada a esta questão do controle. Sabe-se que produtos que são certificados vendem mais do que aqueles que não são certificados. A própria cadeia produtiva conseguiu se estruturar de tal forma que as empresas produtoras
só conseguem comprar matérias-primas de outras empresas fornecedoras que possuem um determinado processo certificado. Toda a cadeia produtiva e toda a cadeia de consumo procura e tenta enxergar onde existe qualidade no produto ou no processo. E isso só acontece porque a função controle chegou dentro da gestão e tomou conta de todas as suas atividades. Todos os itens que haviam sido processados dentro de uma empresa e todos os itens que são comercializados devem possuir a mesma qualidade, devem ter a mesma quantidade e devem custar a mesma coisa. Ou seja, todos eles obedecem a vários tipos de controle. Todos eles seguem tanto o que a sociedade quanto a própria empresa espera de controle. Todos os itens que existem no mercado devem possuir uma padronização. O significado inicial de controle é esse: é uma padronização, uma planificação de todos os produtos ou de todos os serviços, assim de que esses possam ser oferecidos em massa e por um custo extremamente reduzido para o administrador. Sem o controle, não haveria a segmentação de mercado. Sem controle, também não haveria a planificação do mercado. Sem controle, não existiria sequer o mercado. Para complementar o assunto dessa aula, vou indicar a vocês a leitura de 2 livros. O primeiro é o Administração, de Stoner e Freeman, da LTC Editora. O segundo é de Dalberto Chiavenato e chama-se também Administração e da Editora Atlas.